Agora 8h21 em Goiânia, 8h21. Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, é o novo presidente do Senado. O Senado que passou por eleição, portanto, nesta segunda-feira. E para falar sobre a casa, sobre a perspectiva aí de trabalho lá no Senado, a gente conversa com o senador Vanderlan Cardoso. Senador, eu tive que tirar o áudio aí, pedir pro nosso amigo Leandro. Aí, voltou o áudio. Senador, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide, aos ouvintes da Rádio Sagres. Um prazer enorme estar falando com vocês. Senador, o que representa, na visão do senhor, qual é a perspectiva para o Senado a partir de agora, tendo na presidência o Rodrigo Pacheco? Ô Rubens, Rodrigo Pacheco é uma pessoa, um parlamentar, um senador qualificadíssimo, conquistou a confiança de todos os seus pares pelo seu trabalho nesses 2 últimos anos aí no Senado Federal. Tanto é que teve aí quase 60 votos, foram 57 votos, soube construir. Teve o apoio do ex-presidente Davi Alcolumbre, que foi fundamental, o apoio dele. E o que a gente espera é que o Senado Federal não só continue fazendo o trabalho, aprovando as matérias importantes que o país precisa, mas que acelere mais ainda, né? Que não seja feito somente aquela produção que, acho que dos últimos 25 anos, essa legislatura aí foi a que mais produziu, mas que a gente possa produzir cada vez mais. E para isso já tem muitas pautas importantes e matérias importantes a ser discutido. Se vocês observarem bem no discurso dele, ele citou já algumas delas que vai dar ênfase agora, já no início do seu mandato como presidente do Congresso Nacional. Quais, Vanderlan? Senador, bom dia. Bom dia, Cileide. Senador, o clima no Senado é muito diferente da Câmara dos Deputados, né? Enquanto a Câmara hoje está dividida e ainda tentando conciliar os interesses das bancadas, o Senado segue mais tranquilo. Ontem teve só uma divisão lá em relação ao cargo de vice-presidente, foi para o voto, resolveu e vida que segue. O que acontece de diferente na Câmara em relação ao Senado? Por que o Senado conseguiu essa unidade? Cileide, até mesmo pelo fato que no Senado nós somos só 81 senadores e senadoras. A Câmara são mais de 500. Então há ali um embate, sempre foi e será mais duro, né? Com raras exceções do que no Senado, certo? Então se deve a isso. E também a candidatura, nós tínhamos 2 candidaturas aí no Senado Federal, 2 candidaturas fortes, né? Que no final aí, com as articulações aí do Lira, soube aglutinar mais parlamentares, e houve até uma surpresa em número de votos, já que estavam esperando aí o segundo turno na Câmara. No Senado Federal não teve surpresa nenhuma, era o previsto de Rodrigo Pacheco de ter essa votação e de conquistar aí a presidência do Senado, né? Mas lá esse é o fato, Cileide. 2 candidaturas fortíssimas, uma apoiada pelo ex-presidente Rodrigo Maia, né? E também teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e a outra do MDB, que era uma candidatura muito forte, que tinha o apoio de vários partidos e que no final houve aí uma debandada de parlamentares e de partidos apoiando o Lira. Esse é meu modo de ver, Cileide. Tá. Senador, o presidente estabeleceu 3 eixos, né, do mandato dele: as questões sociais, a questão econômica, e o senhor me ajuda a lembrar a terceira, que eu não estou me recordando agora. Mas colocou como primeiro projeto... Infraestrutura, isso, obrigada. Mas colocou como primeiro projeto da pauta um tema que é meio óbvio, né, que é o orçamento, que até hoje não foi votado. O orçamento precisa da Câmara, né? Quer dizer, todos os projetos precisam, mas existe uma comissão mista. E essa comissão já tem presidente, já tem relator, senador?
Não, ainda não, Cileide. Essa comissão ela vai ser montada ainda nesse mês, ainda vai ser montada, vai ser prioridade a votação do orçamento. Até mesmo para dar condições para que o governo faça os investimentos que precisa e também dê condições aí para fazer as ações emergenciais com relação à vacina, com relação ao combate ao coronavírus e também os investimentos que precisam ser feitos na economia. Nós temos que ter alguma coisa feita na economia, né? Ou com auxílio emergencial ou com financiamentos em algumas áreas prioritárias que, apesar dessa crise da pandemia, mas são áreas que elas estão muito atuantes nesse momento, como a mineração, como o agronegócio, que está muito forte, o mundo está comprador, certo? Então, o governo federal precisa de ter aí esse orçamento para poder agir, para poder trabalhar. Não havia acordo, né, lá atrás para a escolha do presidente e do relator da comissão especial do orçamento. Isso vai ser possível agora com as mudanças nas presidências das duas casas? O relator do orçamento, Cileide, já está praticamente definido, né? É o Márcio Bittar. Creio que não vai mudar nada do que foi definido, certo? Com relação à comissão mista do orçamento, essa já está sendo construída com a participação, já é quase que regra clara aqui, poucas mudanças vão ter, de acordo com a participação de número de senadores de cada partido, de cada bancada. Senador, uma questão que também vai predominar no debate, a julgar pelos discursos, né, dos eleitos, é a ajuda emergencial. Acabou a ajuda emergencial, não tem previsão orçamentária para continuidade e há uma pressão na própria Câmara para que haja continuidade dessa ajuda emergencial. O presidente tem feito um discurso dúbio, tem dia que ele fala que não tem orçamento e não vai ter ajuda, no outro dia o ministro da Economia fala que é possível. Quer dizer, o que o senhor acha que vai sair de tudo isso? Cileide, nós temos aí, Cileide, várias vacinas que já estão sendo aprovadas. Ontem mesmo vi uma matéria numa emissora, vacina russa chegando a mais de 90% de eficácia. Nós temos tantas outras de Oxford, que tem parceria aí, se eu não me engano, com a Fiocruz brasileira, e tantas outras que estão saindo. Para você ter uma ideia, e aqui eu quero compartilhar isso com vocês e aos ouvintes, o governo federal editou, Cileide, uma MP a 1003, 2020, agora de 2020 ainda, que autoriza o executivo, né? Pede autorização para o executivo a aprovar, né? Isso aí é um ato, né? É um instrumento de acesso global, né? Isso foi editado pela OMS, com regras claras e para que simplifique a compra de vacina em países que já foi testado e aprovado pelas suas agências reguladoras. No caso nosso aqui, a Anvisa. Para dar agilidade, para não ficar esse imbróglio aí de ter uma vacina como essa russa, que já foi aprovada na Rússia, já está tendo a eficácia comprovada de mais de 90%, e aqui, quando chega do Brasil, tem que passar por todos esses testes e tudo de novo, novamente. Então, esse programa coordenado pela OMS é para impulsionar o desenvolvimento e garantir a compra de vacina contra a Covid. E pode ser por insumos também, certo? Comprar os insumos. Ou seja, não precisa ficar aí meses, às vezes, ou até anos, para aprovar o insumo ou aprovar uma vacina. Bom, o que eu quero dizer com isso, respondendo a sua pergunta?
Muitas vacinas foram aprovadas e o Brasil começou a produzir. É questão agora de dias de chegar mais matéria-prima. Nós estamos vendo aí a China já mandando para o Brasil, a Índia, matérias-primas para produzir vacinas. Mas isso vai ter um período. Esse período, eu estimo aí, talvez 90 dias, para que a gente vacine a nossa população. Estou sendo otimista, Cileide. Alguns falam em 6 meses. Muito otimista. Muito otimista. Mas eu estou sendo otimista baseado nessa medida provisória, Cileide. E a partir do momento que nós aprovarmos essa medida provisória, certo? Autorizando o Poder Executivo, então vai se desburocratizar, vai chegar vacinas, e aí sim, iniciativa privada, as clínicas podem comprar, e aí as pessoas que têm condições vão se vacinando, entendeu? Precisa desburocratizar isso. Então, o auxílio emergencial, respondendo a sua pergunta, Cileide, nós precisamos dar condições aos nossos irmãos aí que não têm condições, que passam por dificuldade, ou por desemprego, ou que está em área aí de risco, que não tem condições nenhuma nem de se alimentar, ter a comida na mesa, de ter esse auxílio por esses 3 meses, certo? Agora, me fizeram a pergunta, senador, mas e o país tem condições para isso? Eu volto à tecla que eu já falei aí com vocês na Rádio Sagres, quando eu defendia que as nossas reservas, Cileide, que hoje está em torno de 400 bilhões de dólares, cerca de 2 trilhões de reais, e reservas, elas têm que ser usadas para os momentos difíceis, né? Nós usamos parte dessas reservas. Usarmos aí, talvez, 40 bilhões de dólares, que vai dar para manter aí mais 3, 4 meses desse auxílio emergencial, e isso não é despesa, isso vai ser investimento, né? Movimenta a economia e grande parte desse dinheiro volta novamente para o Tesouro. Então eu defendo, Cileide, que mais 3 meses aí, e nós vamos buscar essa solução aqui no Congresso Nacional, certo? O presidente Rodrigo Pacheco, em reunião conosco, com a nossa bancada, é uma das preocupações que ele estava, até mesmo como candidato, e voltou a reafirmar isso no seu discurso, em que trabalhar com o Executivo, trabalhar com a Câmara dos Deputados, buscar alternativas viáveis para que esse auxílio emergencial, que ele venha aí por mais uns 3 meses, até que nossa população seja vacinada, Cileide. Bom, só para encerrar, nós temos compromisso, o senhor também. O senhor foi relator da lei para os estados fazerem a renegociação das dívidas. A lei já foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e Goiás já tem o direito de apresentar um pré-plano. O senhor está acompanhando isso lá no Ministério da Economia? Sabe em que pé que está esse processo de negociação do Estado com o Ministério para poder ter acesso ao benefício dessa lei, que é essa renegociação? Cileide, estamos acompanhando sim. A secretária de Fazenda do Estado de Goiás, muito atuante, junto ao governador, já está providenciando toda a documentação, todas as exigências que o Ministério da Economia tem para que o Estado ele tenha condições de fazer essa prorrogação, que vai ser a solução não somente do Estado de Goiás, mas de todos os estados brasileiros endividados e municípios endividados. Então, está bem adiantado, o Estado de Goiás vai conseguir, sim, prorrogar por esses 300 até 360 meses as suas dívidas, chegando aí a primeira etapa aí quase 11 bilhões de reais. Rubens. Vanderlan, nós entrevistamos aqui na semana passada, acho que foi isso, se eu não estiver muito enganado, aqui com os dias, o presidente do PSD, Vilmar Rocha, ele apontou que o caminho do partido não é na base do governo estadual, é fora da base, inclusive considerando aí chapa própria, majoritária, para 2022. O senhor está mais próximo da base? O senhor vai defender um caminho contrário dentro da base para o partido em 2022, Vanderlan?
Rubens, eu não defino nada sozinho, Rubens. O partido PSD é um partido grande no estado de Goiás. Eu perguntei defende, não define. Só se o senhor defende um outro caminho. Perguntei se o senhor defende um outro caminho. Não, eu estou respondendo o seguinte, Rubens. O PSD é um partido grande no estado de Goiás. E essas decisões, ela passa não somente pelo senador, pelo deputado federal ou pelo presidente do partido, Vilmar Rocha. Tem os deputados estaduais, tem vereadores, tem prefeitos. É uma decisão que tem que ser compartilhada com todos. E agora é o momento de haver essas discussões. O partido deve estar se reunindo aí nos próximos dias, junto às suas lideranças, até mesmo para começar esse diálogo, né? Já que as eleições já é o ano que entra. Precisamos aí formar, Rubens, chapa para deputado federal, estadual, né? Queremos sim, acho que a pretensão do Vilmar Rocha, ela é viável de ter candidaturas em todos os sentidos. Agora, quem vai definir isso são os membros do partido. Eu acho que o partido tem diálogo e nunca foi nos colocado, imposto isso, nem pela direção nacional, nem pela estadual, de ter esse ou aquele projeto que não pode ir nesse ou naquele. Então, uma liberdade que foi nos dada. Agora, eu defendo que, como foi aqui no Senado Federal, nessa eleição agora para a mesa, que seja tomada em conjunto. Muito se fala nos bastidores, Vanderlan, sobre essa reforma no governo. O senhor tem conversas, já uma perspectiva de auxiliar o governo com indicações em alguma área nesse processo de reforma que está em curso aí, aqui no governo estadual? Não, Rubens, eu não tenho conversado nesse sentido com o governador. Tenho ajudado aí em conversas com o governador, até mesmo quando sou procurado por ele para dar alguma sugestão, tenho ajudado nesse sentido, ajudado o Estado, como foi o caso aí na relatoria dessa prorrogação dos empréstimos, das dívidas do Estado e tantos outros assuntos que tenho sido procurado pelo governador e tenho procurado ajudar. Agora, toda decisão de participação do governo ou não será tomada pelos membros do partido. Não vou tomar decisão sozinho, de forma alguma. Será feito com o deputado Francisco Júnior, com os deputados estaduais, prefeitos e assim por diante. Para finalizar, senador, e Goiânia? O senhor foi candidato contra Iris Rezende em 16, candidato contra Maguito Vilela, que nos deixou, infelizmente, no ano passado, em 2020, candidato em 2020. Como é que o senhor está avaliando Goiânia? O senhor mesmo, na gestão passada de Iris Rezende, foi candidato e depois teve reuniões, teve conversas, trabalhou junto com a gestão aqui na cidade. Como é que o senhor está enxergando esse início aí de gestão de Rogério Cruz? Ô Rubens, eu vou procurar ajudar a Goiânia e o estado de Goiás da mesma forma que eu ajudei o Iris Rezende quando disputei a eleição com ele em 2016, 2018 eleito senador da República. Eu procurei e vi as demandas e passei a ajudar a Goiânia. Da mesma forma, vou ajudar o prefeito, caso seja procurado, prefeito de Goiânia. Então, da mesma forma, a eleição passou, certo? E vida que se segue. Vanderlan Cardoso, senador do PSD, conversando conosco sobre vários assuntos. Vanderlan, um abraço ao senhor, bom trabalho aí. Eu que agradeço. Bom dia, Sileide, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela entrevista. Vanderlan Cardoso, do PSD, conosco aqui no Sagres Sinal Aberto. E a íntegra, destaques dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora 8h40.